informação, tá, meu querido professor, sobre o Celtic. Mas tu tá falando isso na missa? Mas é minha opinião, caramba! Então... Não tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, bate, olha, cobra. Rapaziada, aqui o bicho pega, a cobra fuma e tá começando mais um Redação Pachola, 1h mais 38 minutos. Estamos na área já ao vivaço pelo aplicativo da Rádio Pachola. Ouve lá, tá? Se tu tiver o Android, baixa lá o nosso aplicativo, caso tu tenha, né, essa plataforma Android. Se tu tiver o iPhone, joga lá no teu navegador, radiopachola.net, que tu consegue nos acompanhar via áudio, tá? Em vídeo, nós também estamos ao vivo pela plataforma de rede social Azul, aquela que tu já conhece. E claro, né, aqui pelo nosso canal do YouTube da Rádio Pachola, que a gente sempre te faz o convite. Tu não nos conhece ainda, tá caindo de paraquedas aqui. Que é isso? Rádio Pachola? Não, nunca vi. Meu, nos dá essa chance, tá? Te inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, porque todo dia a gente tenta entregar um conteúdo melhor possível, maior conteúdo possível, melhor conteúdo possível para vocês aqui sobre Grêmio. Com informação, com conteúdo de opinião, com entretenimento, a gente sempre tenta variar e entregar o melhor para vocês aqui, sempre, claro, a ver com o nosso tricolor. Hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, é dia de Grêmio, né, rapaziada? Grêmio e Aimoré, logo mais à noite aí por mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, o nosso querido Ronaldo Vieira, vice-presidente de futebol do Aimoré, que vai falar sim sobre a equipe lá de São Léo, como vem esse Aimoré aí pra enfrentar o Grêmio, tá certo? Antes, recadinhos iniciais aqui, Twitter e Instagram, é tudo @Rádio Pachola. Se quiser, segue a gente nas redes sociais, tá? Sempre atualização de Grêmio. Meu arroba, eu sou @César Weiler, comigo aqui também o nosso querido @Aquele Mário. Se quiser também, meu, segue lá o @ do Aimoré, né? Esse foi o recado dado. Daqui a pouco eu vou falar de quem receber esse recado. Segue aí, lá tá pra certo? dar uma secada, né? Faz parte, né? Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu tomar aquela cevinha e curtir a gastronomia, que é muito legal, com marcas pra lá de tradicionais. Para saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub23 Food Hall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil, muita história e raridades tu encontra no Instagram do @Gremista Historiador Oficial. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Insta, KTO_Brasil. Tô começando aos pouquinhos a postar uma coisinha aqui e dali do que eu vou brincando lá na KTO. Inclusive hoje tem conteúdo novo que eu vou jogar logo mais aí para vocês sobre rodada do Campeonato Gaúcho, que é legal apostar daqui e dali, meu. Confere e me dá essa moral, tá? KTO.com. E outro patrocinador nosso aqui, outro apoiador nosso aqui, é o pessoal aqui, ó, glorioso do Sempre em Casa. Quer comprar tua bebida preferida de maneira... Falei que nem o Faustão agora, glorioso, né? Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinaturas da Ambev. Isso mesmo, aqui embaixo tem o link da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 para poder usar em produtos do site, e tem muita promo rolando. Então clica no link da descrição e aproveita. Isso é exclusivo para a região metropolitana de Porto Alegre e também de São Paulo. Vou Deu te uma dar um sede agora aqui. Sempre dá, né? Deu. Impressionante. Vou te dar um oizinho, Mário Godoy. Aliás, não vai rolar o churrasco. Não vai rolar. Depois, ó, quer nesse oi inicial falar o porquê que não vai rolar o churrasco? Cara, daí... porque o United, ó, te ferrou, né? Vai empatar com o Burnley e vai ganhar de quem? Empatou o Manchester United com o Burley, isso? 1-1, me quebrou, ia ganhar R$400, não ganhei. Perdi toda a minha aposta. Mas tudo bem, faz parte. Não dá nada, né? Faz parte. Vamos de novo. Um dia da caça, outro do caçador, né? Faz parte. Aí, isso aí. Então esse é o grande Mário Godoy. Agora, de um modo especial também, né? Com muita honra a gente recebe o nosso querido Ronaldo Vieira, vice-presidente de futebol do Aimoré, para te dar o cumprimento inicial, Ronaldo, e te falar que tem um cara no Aimoré que merece toda a atenção ao seu trabalho, viu, Ronaldo? O nome dele é Leonardo Berher. Beijo pra ti, Leonardo. Inclusive tá solteiro, ele mandou dizer o recado aqui na câmera pra quem quiser. E aí, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É bom dia de jogo, toda essa energia aí, descontração. E a gente veio aqui um pouco para falar do Aimoré, a gente sabe, né, da paixão da rádio pelo Grêmio, mas, enfim,
Nos últimos anos o Aimoré tem sido uma pedra no sapato. É verdade. E a gente vai tentar trabalhar de novo essa ideia hoje. E tem sido mesmo. Vamos começar o assunto, tá? É verdade. Que inclusive aqui a gente vai tentar, até pra vocês que nos acompanham todos os dias aqui, gurizada, a gente vai tentar manter mais ou menos meio a meio com a nossa participação do Ronaldo. Depois tem também a continuação da nossa live por aqui. Renato falou ontem, né, pra Rádio Gaúcha, é assunto, certamente. Então a gente vai levando aqui Grêmio e Aimoré nessa primeira parte e depois demais assuntos, beleza? Inclusive eu não alertei vocês, né? Cara, chegou aqui na live, já sabe, né, meu querido Mário? É like, né? Óbvio. Chegou na live, é like. Eles estão deixa o like cansados aí. de ouvir, mas a gente não para de falar. A gente não tá cansado de Deixa falar. o like aí, vai lá. Meu, o Aimoré é tão pedra no sapato do Grêmio. É verdade. Sabe quanto tempo faz que o Grêmio não vence o Aimoré em São Léo? Em São Léo, eu chuto aí, cara, não fala. Tá. O senhor também não fala. Senhor não, fala tu porque a gente já combinou aqui no bastidor. A gente já tava Tu também, ideia tu aqui. também não fala, eu vou chutar. Vamos botar aí 8 anos. 8 anos? Pô, se fosse 8 anos, tava tranquilo. 28 Meu anos. Deus, cara. O Grêmio não vence o Aimoré em São Leopoldo há 20 Eu só errei por 20. Mas Cara, é que aí tem uma explicação Tá, também, mas é que né? tem os declínios do Aimoré no Campeonato Gaúcho. Eu não levei em conta isso. Realmente eu não levei em conta isso. Mas, enfim, o que vale pra estatística é que o número tá correto. Verdade. tu tá feliz, Não, né? tá bom. Não, eu concordo. O número é real. O último jogo que o Grêmio venceu o Aimoré lá em São Léo foi em 26 de março de 9-4, tá? E aí foi uma sonora vitória, uma sonora goleada, né? 4-0. 4-0. Carlinhos, 2 vezes, Ayup e Fabinho, né? Fizeram os gols do Grêmio. A escalação era essa aqui, ó, do Felipão, né? Darley, Ayup, Paulão, Agnaldo Liz e Carlos Miguel. Pingo, André Vieira, depois Puma, Cláudio Freitas e Arilson, Carlinhos e Gilson, depois o André Fabinho. Vieira, lateral, tava André jogando Vieira. de volante. Possivelmente meia pelo lado direito. Era um Ramiro. Um Ramirinho. Um abraço André abraço, Vieira que é daqui, né? mora aqui perto, inclusive. Um Do lado. abraço pro André Vieira que já veio aqui na rádio. Eu não sabia que ele tinha jogado de volante um jogo. Só achei que era sempre lateral. Mas e o Aimoré, como vem esse ano, meu querido Ronaldo? Porque eu, particularmente, sou de uma cidade que chama Estância Velha, que um dia já foi São Leopoldo, né? Já. Já foi São Leopoldo. E eu tenho, particularmente, um apreço maior ao rival do Aimoré, Novo né? Hamburgo. Que é o Novo Hamburgo. Então eu deixo o Aimoré meio assim, por outro lado. Então eu quero saber como é que vem o Aimoré para esse Campeonato Gaúcho, qual a perspectiva de conquista desse time que é tão tradicional pro nosso estado, né? Tirando a brincadeira. Não, o Aimoré, como a gente falou antes aqui, a questão de estar todo esse período aí sem perder pro Grêmio, mas um bom período o Aimoré esteve na divisão de acesso por conta das oscilações, disputava o Campeonato Gaúcho, voltava pro acesso, mas agora nós estamos indo pro 4º ano seguido no Campeonato Gaúcho. O primeiro ano sempre é o ano mais difícil. Veja o caso do Guarani, de Bagé e do União Frederiquense, que estão lutando arduamente para sair da parte de baixo da tabela. Então, o primeiro ano, que foi 2019, foi um ano muito difícil. O ano de 2020, aí entra a questão já da pandemia e, enfim, 21, e agora nós estamos chegando no ano de 2022 com uma equipe já que dá para dizer com relativa estabilidade ali no bloco intermediário do Campeonato Gaúcho. Nós estamos com 7 pontos, a mesma pontuação de outras duas equipes e perdendo no número de gols marcados. Eu acho que é uma equipe que está buscando espaço ali no bloco de cima, mas a gente sabe das dificuldades. O Ipiranga começou muito bem, o Juventude começou muito mal. Parabéns ao Ipiranga. Muito bem. O Ipiranga começou muito bem. O Caxias, sempre pela estrutura que tem, a gente sabe que sempre é um candidato a estar ali entre os 4, 5 primeiros. E a surpresa negativa nesse momento é o Juventude, e o Aimoré briga para romper esse bloco intermediário que foram os 3 últimos anos. A gente conseguiu nos 2 últimos anos a vaga para a Série D. A gente disputou em 2021 pela primeira vez uma série nacional. Tinha disputado uma Copa do Brasil com o Cuiabá, que na época ninguém conhecia. E disseram, barbado, a Aimoré pegou o Cuiabá. Tá aí o Cuiabá, né? O Cuiabá. Onde tem dinheiro a coisa cresce, né? Pois é, e é muito difícil de fazer futebol no interior. Tá certo que São Leopoldo não é interior, é aqui do lado, né, de Porto Alegre, daqui 40, 45 quilômetros, né, de Porto Alegre.
Mas é muito difícil de fazer futebol no interior, porque justamente não tem dinheiro, né? É muito difícil. Os clubes vivem basicamente, por isso que é importante o Campeonato Gaúcho para os clubes do interior, vivem da cota de televisão para o Campeonato Gaúcho. Os patrocínios. O senhor pode falar de valor, quanto que o Aimoré recebeu? A cota do Campeonato Gaúcho para esse ano ela está em torno de R$800 mil para os clubes do interior. E isso resolve o que na vida do Aimoré? Resolve o Campeonato Gaúcho. Isso aí paga custo de gauchão durante 3 meses e meio. É isso aí. 3 meses e meio, 4, só que Isso aí. o clube é 12 meses, cara. Agora com a Série D, por exemplo, que nós, o ano passado, não fomos para a fase de mata-mata, a Série D, ela só dá viagem e hotel para os clubes. E mesmo assim, só 25, se for viagem de avião, 25 bilhetes e alimentação para 25 atletas. Tu leva 18 ou 20 atletas num jogo fora do estado, mais comissão técnica, mais 2 dirigentes pelo menos, já fica 5 bilhetes aéreos para o clube, fica mais alimentação, hotel, precisa. Então é uma competição muito cara a Série D para os clubes do interior, mas é a porta de entrada para a Série C e para a Série B. O Juventude, que já foi A, foi lá para a Série D e hoje está de volta na A. O Ipiranga já está batendo na porta há bastante tempo para subir para a Série B. O Brasil subiu com a Aimoré. Para o Campeonato Gaúcho, e os dois disputaram o acesso e conquistaram a vaga para o Campeonato Gaúcho no mesmo ano. O Aimoré acabou voltando depois para o acesso, depois do segundo Campeonato Gaúcho, e o Brasil fez uma trajetória de Série D, Série C e Série B, e agora infelizmente voltou para C, né? Mas é a porta de entrada. Então é muito difícil fazer futebol no interior, porque mesmo que... E quando eu digo interior, eu falo até do São José, que é aqui de Porto Alegre. Eu digo fora do círculo Grêmio e Inter. Hoje a gente tem o Juventude bem estruturado financeiramente por conta, né, da Série A. Nós temos o Caxias, que tem também um grau de apoiadores, até pela cidade, ser uma cidade industrial. Né? O Brasil, por ter uma torcida também, né? O quadro social também ajuda. O Brasil, por ter uma torcida muito fanática, mas fora isso, todos lutam com muita dificuldade, porque de fato é difícil fazer futebol com pouco dinheiro. E as grandes empresas, eu imagino que acabam destinando seus investimentos. Se uma empresa de São Leopoldo que tem um faturamento muito alto mensal e tem condição de investir, ele vai botar na camiseta do Grêmio do Inter. Esse é outra questão. Ele vai destinar um valor mais baixo para dar um apoio. Eu acho que vai furar uma bolha, né? Um apoio pro Aimoré, por exemplo. Com a globalização, o que acontece é o seguinte, isso até no futebol, né? Antigamente, quando eu comecei a acompanhar o Aimoré em 1972, era a dupla Grenal, até porque a dupla Grenal ainda não tinha rompido a barreira do Rio Grande do Sul em termos de disputas o Inter nacionais. é campeão em 75, né? 5, 6, 9. Isso. O Grêmio logo depois, 81. o Grêmio 83 o Mundial, e daí começa a se enxergar o mundo mesmo. É muito recente, né? É muito recente. Mas assim, naquela época, em 72, quando eu comecei a acompanhar o Aimoré, os patrocinadores eram empresas locais, com dirigentes locais, com alguma vinculação com a cidade ou com a região. E ali sempre foi muito forte o sapato, né? O calçado, né? Pois é, mais em Novo Hamburgo, mas, por exemplo, o Aimoré, o ex-presidente João Corrêa, era dono da Amapá do Sul, que é do ramo, né? Sim. De adesivos, enfim, material para calçados. Então, tu tinha esse apoio do comércio e da indústria local por ser dirigentes ali. Hoje o que a gente vê é o seguinte, grandes empresas em São Leopoldo, mas que não têm raízes do ponto de vista da sua direção e coisa em relação à comunidade. Tu tem grandes empresas que olham assim, qual é o retorno que vai me dar? A gente eu reuni, por exemplo, com uma grande empresa lá de São Leopoldo, eu disse, mas vocês já patrocinaram Libertadores, já patrocinaram outras disputas da Comebol, Copa do Brasil, e o Aimoré aqui de São Leopoldo. Eu disse, não, mas acontece o seguinte, que a Libertadores, as disputas de Comebol, enfim, elas dão um retorno que o Aimoré não vai me dar. Mas o investimento é menor, sim, mas o investimento do ponto de vista... Então é muito difícil, porque eles têm um olhar mais globalizado, não aquele olhar regional.
Mas com tudo isso a gente tem conseguido alguns apoiadores importantes, não com o fluxo financeiro que a gente gostaria, mas é o que nos permite fazer um futebol hoje relativamente competitivo para nível de campeonato. Deixa um pouquinho mais a fundo até vai me interrompendo, Mariano, senão eu vou fazendo. Até se puder responder, de repente não pode, mas assim, vamos supor, tá? Eu tenho uma empresa. Eu tenho uma outra empresa aqui dentro da casa, tá? E eu quero patrocinar o Aimoré. Quanto custa pra colocar a minha empresa na camiseta do Aimoré? 100 mil ano. 100 mil reais por ano. Olha a diferença de valor. 100 mil ano. Quanto que deve estar o patrocínio do Banrisul hoje pro Grêmio? Hoje pro Grêmio, se eu não me engano, gira em torno de 18 milhões por ano. O Banrisul, por exemplo, o Banrisul tem uma política de patrocínio que é o seguinte: todos os times que têm série nacional, eles divulgam. Eles têm patrocínio. Então o Aimoré, este ano é o Aimoré, o Caxias e o São Luís de Série D. Aí de Série C é o Brasil, o Ipiranga e o São José. E o Banrisul tá em todos. E o Série B nós não temos mais nenhum. É o Grêmio. Infelizmente. Mas eu digo é que o Grêmio, independente em que série esteja, não, é que pelo potencial mercadológico do Grêmio, o Grêmio, por exemplo, em relação ao Gauchão ou em relação ao Banrisul, independente em que competição ele esteja, do ponto de vista mercadológico, o Grêmio tem ele entrega um retorno financeiro, um retorno de mercado. É diferente, né? Que é diferente. Então, por isso que eu não citei. Quando eu digo da Série B, a gente não tem nenhum que eu falo especificamente o Brasil. Sem ser Grêmio ou Inter, vamos dizer assim. Exatamente. Não, eu entendo. Mas que são patamares completamente diferentes, né? 70 mil do imagina, Série D. Imagina. E o custo, por mais que seja um custo mais baixo do que o Grêmio e o que o Inter tem, ainda assim, por 100 mil reais, tu não consegue nem tirar um lucro para pensar em investimento num jogador na próxima temporada. O Banrisul é 70 mil mês durante os meses de competição a partir do mês de fevereiro. Então, o primeiro recurso do Banrisul entra ali no dia 5 de março e ele vai até o último jogo da Série D. Quando termina a Série D, se tu não passar da fase de classificação, já termina ali no último Mas esse jogo. É mensal. Esse valor é mensal. O Banrisul, para times do interior, ainda é um patrocínio diferenciado. Já dá uma ajuda, então. Exatamente. Vindo mensalmente já dá uma ajuda. O Banrisul é o sonho de todo time do interior. Inclusive a gente agradece o Banrisul que tá com a gente aqui desde 2018. Pois é, há muito tempo já o Banrisul também nos apoia, a Deus, né? tá com a gente. Eu sei que é difícil de falar, né? Porque tu também daqui a pouco chega aqui, não, porque vai acontecer isso, aquilo e tal, e daqui a pouco o resultado de campo bota tudo por água abaixo. Mas dá pra dizer que o Aimoré tem um projeto de chegar daqui a pouco a uma Série B de Campeonato Brasileiro, Série C, Série B de Campeonato Brasileiro, como fez o Brasil de Pelotas também, e flertar com a elite do futebol? São Leopoldo completa 200 anos da imigração alemã em 2024. 2024 é o ano. Os imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo em 1824, 25 de julho de 1824. Então, a gente olha com carinho essa data de 2024. A ideia do Aimoré é estar na Série C ou B. A gente sabe que está na Série B em 2024 precisaria subir esse ano na Série D, porque o Aimoré tem vaga garantida na Série D esse ano. Seria subir esse ano para a Série C, em 2023 disputar a Série C e em 2024 estar na Série B. A gente sabe que é muito ousado porque esses times todos que têm chegado na Série C e na Série B, eles passam um tempo aí de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos são poucos os clubes, como é o caso do Cuiabá, que tem uma passagem rápida por Série D, Série C, Série B e chegam, inclusive, como foi o caso do Cuiabá, na Série A. Normalmente, tu tem um período de maturação aí dentro da série ali que é de 4, 5, 6 anos. Esses dias, um time do Nordeste que subiu agora para a Série B, parece que estava 9 anos na Série C. Então, tu tem um tempo de maturação, porque tu vai pegando, as pessoas dizem, isso aí, às vezes, tendo dinheiro, se tu irrigar bem as contas do clube, tu pode montar uma superestrutura e dar um salto. Mas a tendência, com o caixa apertado como tu tem um período de maturação. O próprio Ipiranga de Erechim, que eu já falei, ele tem um estádio com uma estrutura boa, tem campo de treinamento, e
e tem sofrido nos 2 últimos anos, quase subiu para a Série B, mas chega ali na reta final, patina. Então isso leva um tempo. A nossa ideia é que, pelo menos na Série C, se a gente conseguir fazer um bom campeonato gaúcho esse ano, a gente pode fazer uma boa Série D e quem sabe, que também é outra pedreira. Às vezes a gente não se dá conta, mas a Série D começa com 64 clubes. Nossa. Só 4 sobem. É que nem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil começa com isso, 60 e poucos. Não, a Copa do Brasil é 80. Ah, é mais 80, ainda? é. Nossa. Mas a Série D, tu tem a fase classificatória, são 8 clubes, tem jogos de ida e volta, então tu joga 14 partidas para classificar os 4 primeiros e daí começa o mata-mata. Aí, tu classifica em quarto, tu já pega o primeiro de outro grupo e aí já começa o grau de aí já começa também. a ficar mais difícil, né? Então tu tem que tu tem que chegar no quarto mata-mata para são 64, classificam 32, desses 32 no primeiro mata-mata sobram 16, no segundo 8, no terceiro 4 e daí tu já tá... Deixa eu perguntar uma coisa, Ronaldo. Não era de se pensar, de se montar projeto para o clube empresa? Olha, isso é muito recente. Eu tenho lido bastante sobre o SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, e até porque eu acho que isso tem muita gente que fala ainda assim sem ter pelo menos lido a lei. Eu acho que é a lei 14.193 de 2021, que ela tem alguns aspectos bem interessantes. O pessoal às vezes fala, mas daí o cara vai mudar, vai fazer isso. Ela tem algumas coisas interessantes do ponto de vista de manter a tradição, a cultura, o escudo, o próprio patrimônio do clube. Com o clube ficam ações ordinárias em que ele tem poder de veto sobre algumas questões. Então, assim, a lei ela tem que ser bem estudada, mas eu acho que ela pode ser uma porta de entrada, buscando justamente, talvez não até empresas locais, mas quem sabe empresas que trabalhem com euro lá de fora, que queiram entrar no mercado brasileiro. A minha pergunta ela foi ela foi mais ampla, mas na minha cabeça, obviamente, não imaginei, sei lá, o presidente o senhor Gerdau lá. Como é que é o nome dele? É o seu Gerdau. O Johan. Lá, o seu Johan Peter virar presidente do Aimoré usando o dinheiro dele, que ele é um cara bilionário. Na verdade, eu imaginei, sei lá, por exemplo, agora o Spotify, que tá patrocinando o Barcelona, fechou um contrato de 3 anos por 280 milhões de euros. Tá? É um baita de um patrocínio. Mas daqui a pouco lá o dono do Spotify, cara, olha o Aimoré, tem um projeto muito interessante, projeto que pode ser muito rentável e colocar o Aimoré num patamar talvez hoje inimaginável e entra com investimento forte. Na Europa. O Bragantino, cara, o Bragantino foi isso aí. É que se a gente for o pensar... Bragantino foi isso, era um clube que, cara, a cada ano o Bragantino tava se enterrando cada vez mais. Sim. E eles montaram um projeto que olha aí o que tá dando resultado já, cara. Os caras chegaram Se a gente for pensar em Europa, ex-jogadores, vários clubes são de ex-jogadores. Né? Daqui a pouco pode rolar até algo desse sentido. O aqui. Ronaldo Fenômeno acabou sendo presidente do clube, né? E a liga de basquete também americana tem quase todos os clubes, quase todos os times que disputam são propriedade de alguém, o que não tira a paixão. Mas nesse primeiro momento o que a gente vê é que a SAFs, as Sociedades Anônimas de Futebol, elas estão sendo vistas primeiro por aqueles que estão com a corda no pescoço. A gente vê falar assim, o Cruzeiro, né, o Ronaldo Fenômeno acabou assumindo, se vê falar bastante que o Botafogo quer dar esse passo, daí se vê falar que o Vasco está pensando. Num primeiro momento são aqueles clubes que estão com uma situação financeira mais delicada, mas isso pode acabar acontecendo para outras equipes. No caso das equipes do interior, como é o caso do Aimoré, seria mais assim de uma empresa buscar assim, não, vamos pegar o Aimoré para se transformar num case de sucesso e daí o nosso nome está por trás e coisa. Então isso é muito mais do olhar às vezes do investidor. Posso dar uma dica? Se der certo eu vou querer 10%.
Tá gravado. Não, o que eu penso, tá? Eu já tentei ser jogador de futebol. Eu joguei no Grêmio, na escolinha, lá no Cristal, lá na Zona Sul. Sou morador de Canoas, nascido e criado em Canoas. E saía de Canoas, meu pai me levava toda semana lá no Cristal pra jogar, pra treinar. O máximo que eu consegui foi chegar no... Terra do Filipão. Literalmente, né? O Filipão comprou Canoas, né? Literalmente, Comprou Canoas, né? Filipão, né? Um abraço pro Filipão. Já encontrei com o Filipão caminhando lá na rua, inclusive. A gente mora meio perto. A gente mora meio perto. Então, assim, eu já tentei ser jogador de futebol. Claro que eu tenho 40 anos, nós estamos falando de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e muita coisa mudou. Mas eu acho que no interior... Talvez não seja o caso do Aimoré, porque eu realmente não conheço as categorias de base e aonde eu quero chegar. Pra poder falar sobre investimento de transformação de clube e empresa. Todo o sonho do moleque aqui da nossa região, da nossa bolha, é ser jogador do Grêmio ou do Inter. Então tu vai nos peneirões, tu vai na escolinha, é uma multidão de crianças. E pra sair, a cada 100 crianças sai um. Talvez seja esse o número. Ou a cada 1000 crianças sai um. Não sei, talvez seja isso. Por que não montar um projeto do clube do interior, não, talvez no início, não focado para vamos alcançar a Série A do Brasileirão, mas montar um projeto de base, aonde aquele menino que não consegue ter o acesso no Grêmio e no Inter, vai ali no Aimoré. Porque tem uma base boa, tem uma estrutura boa, dá condição pro moleque. E a partir disso começa a sair quem sabe os Ronaldinho Gaúcho, os Falcão da vida, os grandes jogadores acabam saindo dali. E aí acaba talvez gerando um retorno pra esse empresário. Isso pode ser uma forma de vender um projeto. Né? O Aimoré pensando a hoje... longo prazo, obviamente, né? O Aimoré hoje tem... na minha gestão, a gente retomou... O Aimoré tinha parado com a escolinha, só tinha praticamente o sub-20 e a escolinha mais... praticamente toda terceirizada, né? E na nossa gestão a gente retomou a escola de futebol. Hoje o Aimoré tem dos 5 até o sub-20, o Aimoré tem bastante. E organizado, e o clube assumiu o controle disso novamente. E quando a gente trabalha a ideia de buscar um parceiro de fora do Brasil, inclusive, ou de empresa, ou de clube de futebol, eu trabalho com a ideia, por exemplo, que uma grande saída para os clubes do interior era ter um primo rico lá fora. E aí, quando tu trata com essa questão do primo rico lá fora, ele não vai se interessar pelo profissional do Aimoré. Aí a gente tem que trabalhar a ideia, por exemplo, se eu quero buscar uma parceria com um time da Alemanha, o que eu posso entregar para ele é o seguinte: olha, vamos trabalhar a escola de futebol, onde tu pode prospectar, os jogadores terão preferência por jogar no time europeu. A gente tentou fazer isso com um time de Portugal, mas não deu certo. A gente vem trabalhando há alguns anos a ideia de que possa ter algum parceiro justamente na Alemanha, por ser São Leopoldo o berço da imigração alemã, da gente ter alguma parceria em termos de o Aimoré tem parceria com tal time da Europa, a partir da escola de futebol, que é isso que tu diz. Sim. Porque isso é mais fácil. Por quê? Porque ele vai ver ali uma possibilidade de buscar algum jogador talentoso do Brasil que... E de um retorno de investimento também, né? Que investimento para ele em euro é relativamente baixo, para nós é elevado, mas para ele é baixo. Para ele é baixo, e o retorno financeiro grande. O problema que tem da escola de futebol para os times do interior, que não tem essa parceria que a gente ainda teria que construir, é que quando tu forma o jogador, se ele aparecer muito cedo, tu ainda não conseguiu ter ele com vínculo com ele acaba sendo levado por alguém para uma equipe maior. E quando ele chega na idade ali que tu pode fazer contrato com ele, ou tu faz contrato de 3 anos,
ou tu faz contrato de 3 anos, ou se tu fizer como os times do interior normalmente fazem, o contrato para 1 ano, e ele estoura, e ele aparece, com 6 meses ele já pode fazer um pré-contrato com uma equipe grande, então tu não consegue vender. Então tu tem que ter um contrato longo. Bom, a própria dupla Grenal, né? Quando vê que aparece um jogador ali que vai se destacar, o que o Grêmio faz? Fez agora com o Ferreira recentemente. Estende o contrato, que é para garantir que ele não saia de graça. E os times do interior, então, quando o atleta chega na idade de fazer o contrato, ou tu faz de 3 anos o contrato, ou se ele aparecer, tu perde ele, porque com 6 meses ele faz um pré-contrato. Então, tu tem uma decisão difícil a tomar. Quando ele chega na idade, tu faz um contrato de 3 anos, e tu, às vezes, não tem... Qual é a idade? Ali, com 18 anos... 18? Com 17, 18 já pode fazer o contrato. Mas eu digo assim, ó, com 18 anos tu faz um contrato com o atleta e ele não rende, tu fica pagando ele, tu fica com ele preso por 3 anos. O orçamento é sempre muito apertado, não adianta. Essa é a questão adianta. financeira. Então, às vezes, tu fica com o atleta, aí 3 anos, aí diz, não deu, mas vai dar mais. Daí tu faz por mais 3, tu fica 6 anos, e o atleta, se tu não conseguir vender ele... Quando tu viu, foi meio milhão. E quando tu viu, foi o dinheiro investido e tu não recupera mais. Então, perfeito. A decisão é muito difícil. É verdade. Então, o que tu tem que ter, assim, ó, num primeiro momento, a gente tem a escola de futebol. Se tu tiver um parceiro forte financeiramente, tu tem que qualificar essa escola de futebol buscando formar atletas realmente competitivos e que possam ter um olhar de Brasil, de Série A ou de Europa, ou até de mercados emergentes para o futebol, como é o caso né, da Ásia. Tu tem então tu tem que ter esse olhar, porque daí... Estados Unidos, eu acho também, né? O próprio Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos, esses dias eu vi uma entrevista de um brasileiro que está atuando lá, ele é executivo de um clube de futebol, e a gente sempre pensa que os americanos devem ser uma fortuna. Eles têm uma série de regras de fair play, até por exemplo, o Douglas Costa. Tem muitas regras lá. O Douglas Costa, ele foi para lá, eles podem ter 2 atletas diferenciados, como é o caso do Douglas Costa, mas o Douglas Costa, por exemplo, para ir para lá no padrão que ele estava aqui no Grêmio, o patrocinador ou o proprietário da equipe, ele tem que bancar a diferença do salário, porque é 600 mil... Tem o teto e não passa o teto. Exatamente. Não pode ter o extra. Pra mim, a regra lá, a melhor que tem, pra mim, assim, o esporte americano, de uma forma geral, ele é muito interessante e ele sempre valoriza a educação. Formação do atleta. Né? Exatamente, cara. A formação. Perfeito. Isso, pra mim, seria uma das revoluções do esporte e da educação no Brasil. Tu vincular isso. Uhum. Os próximos Ronaldo Fenômenos, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, enfim, esses caras virem lá já com a educação como é nos Estados Unidos. Cara, isso pra mim seria espetacular. Eu acho que a gente nunca vai chegar nesse nível. Porque é trabalhando cultura. tudo dá, né? Porque é cultura. Lá é cultura isso. É cultural. E aqui não tem essa cultura. Olha só, rapaziada. Aqui, ó, 2h10. O papo tá bom, né, cara? Tá muito legal. Já foi 2h10 aqui. E é muito interessante falar sobre isso, né, César? Claro, São claro. assuntos que a gente aqui... Às vezes não aborda, né? Trabalha com o Grêmio, não tem essa mesma realidade, cara. E aqui, Ronaldo e Mário, a gente já tá num número interessante aqui de espectadores. A gente agradece a audiência de vocês, tá, rapaziada? Todos vocês estão aqui nos acompanhando. Estão gostando do programa? Hoje tá um pouquinho diferente. A gente tá falando do Aimoré aqui e tal, tá um pouquinho diferente. Eu achei que eu ia ganhar uma camiseta do Aimoré de presente. Não virou... Azul e branco, né? Não virou a Rádio Índio Capilé, tá? Não virou a Rádio Índio Capilé. Não, mas o Flávio perguntou se é do Aimoré a Rádio Índio Capilé. Isso tem lá a Rádio Índio Capilé. Se eu não me engano é esse o nome, né? Que é a Rádio do Aimoré. Rádio Web também, né? Isso, a galera faz o trabalho por lá. Queria dar também o toque aqui, ó, pra todo mundo que tá aqui na live, às vezes entrou aqui, tá gostando do assunto e tudo mais, deixa o like, mostra pro YouTube que tá gostando, e disso pra gente é muito importante. E também dá o toquezinho, né, da rede social do Aimoré lá. Eu tô aqui, inclusive, com o Instagram aberto. Estamos em 17.800 seguidores na rede social da Aimoré. Interessantíssimo. A Aimoré oficial. Quando eu assumi de presidente em 2019, no final de 18, início de 19, o Aimoré tinha 2.000 seguidores no Instagram. Coisa boa, cresceu. 17 mil.
E tá aí, ó. Muito bom. No Facebook, Instagram, e não tinha Twitter, e hoje, somando tudo isso, eu acho que tá perto dos 40 mil. Coisa boa, coisa boa. Eu trabalho também boa. em auxílio. Faz o Pix depois, viu, Léo Oberheim? Eu vou te cobrar o Pix aí. Olha só, vamos encaminhar aqui também pra gente respeitar os nossos limites, né? Vamos encaminhar pra o atual e a gente vai encerrando o nosso papo aqui também. Hoje, né, Grêmio e Aimoré. O Grêmio tem essa lista de relacionados aqui, ó. Vou falar bem rapidinho do Grêmio, porque o foco justamente é a equipe do Aimoré para saber como vem o Índio Capilé para esse jogo, tá? Tem torcedor do Aimoré na live, viu? Claro, certamente. O Jonas Marques ali, ó. Certamente. Hoje vai dar Aimoré. Vamos, Índio. Boa, Jonas. Tamo aí. Vamos lá, né? Vamos jogar. Vamos ver. Goleiros do Grêmio: Breno, Gabriel Grando, zagueiros: Bruno Alves, Gustavo Marins e o Rodrigues. Laterais: Diogo Barbosa, o Lucas Cauã e o Nicolas. Só 3 laterais aí na lista de relacionados. Meias, aí tem bastante. Aí tem Sabe por que tem 3, né? Sabe por que tem 3 laterais? Porque talvez o Mancini ainda veja o Rodrigues como uma possibilidade de lateral direito. Sim, que ele tentou, ser. né? Tu viu o que ele fez? Pode ser. Talvez seja uma porque saída. o Romildo não vai contratar mais, né? Não vai, possivelmente. Aí os meias: Benítez, Bitelo, Fernando Henrique, Gabriel Silva, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos, Vitor Bobsin e Vila Sante. No ataque, os gloriosos Diegos, né? Diego Churin e Diego Souza, Ferreira, Janderson e Rildo. Voltamos à tela aqui, ó, pra falar de um provável Grêmio. O Grêmio de Breno, Lucas Cauã, Rodrigo Marins ou Bruno Alves e Nicolas, Fernando Henrique e Vila Sante, Gabriel Silva, Benítez, Rildo, Diego Churin. Deve ser esse o time do Grêmio a enfrentar o Aimoré. Uma mescla. Uma mescla. O Aimoré que deve vir dessa maneira, e eu quero que tu me corrija, tá? Na verdade, a gente quer que tu fale o time pra nós. Se puder falar, porque tu já sabe, né, Ronaldo? Tu já sabe. Eu joguei o verde, vai que... O cara é diretor de futebol. Pra cima de mim. Eu joguei o verde, vai que não. O Aimoré, ó, Fabian Volpe, vou falar bem devagarinho. Analisa Volpe, a reação dele, a reação. Lá, Bruno Ferreira... tá com a mesma reação. Lucão, Darlan e Rafael Soares. Wellington Reis, Marley, Wagner e Marco Antônio, Vinícius Baiano e Wesley Pacheco, o time do Rafael Lacerda, grande Rafael Lacerda aí, técnico do Aimoré. Deve ser isso aí, mas pode errar no máximo 2 aí. De 11 tá bom, tá né? bom, nota 8 passa por média, né? Nota 8 passa por média, né? Quem é que a gente deve prestar atenção nesse time do Aimoré? Tu vai me dar aquela resposta padrão de que é o conjunto ou teremos algum destaque, meu querido Ronaldo? Não, eu diria assim que um atleta que vocês deveriam prestar atenção, mas infelizmente por cláusula contratual não será possível, é o Natan. O Natan é um zagueiro da base do Grêmio. Ele tá conosco lá desde o ano passado. Comprado ou emprestado? Ele tá emprestado. Tá. Ele tá emprestado. Ele é atleta do Grêmio e por força de cláusula contratual ele não pode atuar contra o Grêmio. O Natan, um excelente zagueiro, é titular da nossa equipe. Tem liderança, tem bom posicionamento. É uma pena. Eu até brinco, às vezes é a oportunidade que o Grêmio tem de ver. De olhar ele, né? Olhar, mas tem essas coisas. Eu concordo. Pra mim também não faz sentido algumas coisas. Né? Mas enfim, ele não vai jogar hoje. Mas eu gostei muito do Volpe. Que é de uma família de goleiros, né? É primo do outro Volpe. Gostei muito na partida lá contra o Guarani de Bagé, em que o Aimoré foi muito, muito pressionado. Eu achei um goleiro que reúne boas condições, um arqueiro ainda novo. Tem 2 atletas muito novos, que é o Marco Antônio, que tu colocou aí como titular, e o Adriano Klein, que fez o gol lá em Bagé. São atletas de 21 anos de idade, então tem todo um potencial ainda para desenvolver. No restante da equipe são atletas que já são do conhecimento do público. O Wesley, o centroavante, já rodou bastante aqui no estado e fora do estado. O Vinícius Baiano jogou naquele time do Caxias com o Lacerda, é um extrema. O Bruno Ferreira é oriundo do Vasco, ele já está conosco há 2 campeonatos, né? Deixa eu ver quem é que... O Wellington Reis é o primeiro volante, nós trouxemos da Portuguesa de Desportos,
jogador interessante. O Marley, ele esteve conosco, depois ele foi para o São José na Série C, retornou agora. É um segundo volante que dá velocidade para o jogo, um atleta interessante, tem a passagem rápida assim, do sistema defensivo para o ofensivo. Enfim, é um time com as condições que o Darlan é desses atletas que foram formados lá no tempo do Arilson na base. Ele foi atleta do Arilson. Ele disputou a Copa São Paulo, quando o Aimoré disputou a Copa São Paulo. E ele quase, na Copa São Paulo, ele quase foi negociado. Depois ele foi emprestado pro Ceará. Ele esteve lá no Ceará um tempo e voltou pro Aimoré. E é um zagueiro que a gente ainda aposta bastante, é novo, foi formado na base do Aimoré. Enfim, esse não tem muita surpresa, assim, muita novidade. O time é mais ou menos esse que tu disse. Eu acho que pode ter. Aí o Lacerda pode pregar a peça em 2 nomes aí que estão nessa escalação. Estamos de olho. Permaneceremos até porque 28 anos é muito tempo. É verdade. Alô, Ferreirinha, alô, Diego Souza. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitando o ambiente descontraído aqui da rádio, é o seguinte: o Denis e o Mancini estão de brincadeira. Vão levar com 5 substituições, vão levar um time alternativo, que eles dizem, mas daí leva o Diego Souza, leva o Ferreira, leva o Thiago, leva o time titular todo no banco, a coisa encrespa, ele põe o time titular. Mas é que 28 anos é muito tempo. A gente tá com isso na cabeça. A gente tá com isso na cabeça, mano. Olha, 28 anos é muito tempo. Que baita papo, grande papo mesmo que a gente teve aqui com o nosso querido Ronaldo Vieira, vice-presidente do Aimoré. A gente vai fechando a gente participação boa, mas vai por perder aqui. hoje, desculpa. A gente vai fechando a participação por aqui, porque agora eu vou colocar pra vocês a entrevista do Renato, tá? Importante. O trecho da entrevista do Renato que ele concedeu ontem pra Rádio Gaúcha. Estão com saudades do Renato? Disso. Tá com saudades do Renato, César? Vou falar isso em seguida. Vou falar a manchete pra volta. Vou falar se eu tô com saudade do Renato e logo em seguida. Pra fechar, então, definitivamente, e agradecer, evidentemente, pela tua participação, Ronaldo. Palpite... Se tu fosse lá na KTO apostar hoje. Com parcimônia hoje. Se fosse fazer uma fezinha, como é que tá a odd desse jogo aí? Olha, eu acho que dá pra ganhar dinheiro hoje. Ele tá apostando no Aimoré, que certamente a odd é maior, né? Dá pra ganhar dinheiro. Deve ser, eu não entrei no site da KTO ainda. Eu tenho que botar uma grana na minha banca, lá eu tô zerado. Obviamente que o Grêmio, pela estrutura, pela história, pelo grupo de jogadores que tem, o Grêmio no Campeonato Gaúcho, contra qualquer equipe do interior, ele é favorito e num Grenal, né? Grenal tudo pode acontecer. Então, contra qualquer equipe do interior, o Grêmio será favorito. Mas eu acho que é uma boa chance do apostador ganhar um dinheiro hoje jogando no Aimoré. Então vamos pro jogo e vamos ser felizes aí, rapaziada, que é isso que importa, tá? Obrigado ao Ronaldo. Vou colocar então agora Quanto tempo de vídeo? Renato. 3 minutinhos e alguma coisinha. Tá bom, 3 minutinhos, tá? E Renato falou e é Renato, né? É o Renato, né? Não adianta. É o Renato, não adianta. Fica aí com o Renato, daqui a pouquinho a gente volta, rapaziada. Deixa o like. Podia ter sido diferente pro Grêmio se tu tivesse permanecido no ano passado? Olha, agora fica difícil, né, de falar. Eu tenho certeza absoluta que o Grêmio não iria cair. Isso não tenho a menor dúvida, até porque eu conhecia bem o grupo, sabia da força do grupo, sabia da força do torcedor do Grêmio. Todas as decisões que eram tomadas, eu tinha carta branca do presidente para tomar lá no CT, e nesses quase 5 anos eu nunca tive um problema com o jogador, com o diretor, com qualquer pessoa. E o Grêmio sempre conquistando. Lógico que o Grêmio não iria conquistar tudo, nenhum clube conquista tudo, mas o Grêmio nunca teve em dificuldades. O Grêmio todo ano, quando não conquistava, sempre chegava entre os 4 primeiros, praticamente entrava direto na Libertadores. Quando eu tinha alguma dúvida em alguma decisão, eu tinha a linha direta com o presidente, com o Romildo, e a gente sempre resolvia. E a gente nunca teve um problema.
Bem pelo contrário. Então agora fica difícil. O Renato saiu, o Renato tá falando que se tivesse aqui o Grêmio não iria cair. Isso eu falo de boca cheia. O Grêmio não iria cair. Isso não tem a menor dúvida. Agora, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, bom, aí já não é mais problema dele. Aí o que tem que falar são as pessoas que estavam aí. Eu, enquanto estive aí durante 4 anos e meio, quase 5 anos, nós nunca passamos por dificuldade de brigar contra o rebaixamento. Bem pelo contrário, mesmo disputando outras competições, o Grêmio sempre ganhou, sempre chegava bem numa boa colocação do Campeonato Brasileiro, praticamente sempre direto na Libertadores, a não ser no último ano. Mas as pessoas também têm que levar em consideração que nós somamos muitos jogadores, vendemos, enfraquecemos em alguns momentos o grupo. Aí eu ouço falar que muitas vezes, o Renato trouxe fulano, Beltrano e ciclano. Bom, eu dava sempre 2 listas de jogadores que eu gostaria de ter. Eu entendi o lado do clube, que financeiramente, infelizmente, o Grêmio não tinha condições de trazer os jogadores que muitas vezes eu pedia. Então nós tínhamos que ir para o plano B, trazer outros tipos de jogadores que se encaixavam na folha de pagamento do Grêmio. Mas mesmo assim o Grêmio nunca passou por esse sufoco que infelizmente passou o ano passado. Mas como falei, né, eu respondo enquanto estava no clube. Depois que eu saí, bom, aí as pessoas que lá ficaram é que tem que falar. Tá então, né, rapaziada, as falas de Renato Portaluppi. E aí? Eu de novo tá no 4 ali, não sei porquê. Mas as falas de Renato Portaluppi, tá? Primeiro eu só quero lembrar, gurizada, que a gente veio na parceria aqui, ó, de @hub23 Food Hall. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @hub23 Food Hall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades tu encontra no Instagram do @gremista historiador oficial. Kate ou KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Insta, @KTO_Brasil. E chegou sempre em casa o mais novo clube de assinaturas da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 para usar em produtos do site, exclusivo para a região metropolitana de Porto Alegre e também de São Paulo. Bom, Mário, Renato Portaluppi, ontem em entrevista ao pessoal do Show dos Esportes, né, da Rádio Gaúcha, do Jory Vasconcelos, do Luciano Périco. Ele falou, né, nesse trecho aí sobre a queda do Grêmio, o ano de 2021. Sim. No final ele até alerta ali que, enfim, se ele pode responder por as coisas que ele fez quando ele estava no clube, e depois disso ele não responde mais. Mas questionado se seria diferente esse ano se ele estivesse no comando do time do Grêmio, ele cita que seria diferente, certamente não iria cair. Depois ele faz aquelas menções que ele sempre fazia. Olha, o Grêmio não ganha sempre, não tem como ganhar sempre, não tem como ser campeão toda hora, que o Renato sempre falou, né? Mas ele falou, não iria cair se estivesse ali. Depois ele também comenta sobre as questões, né, de que, poxa, as pessoas falam que eu trouxe jogador A, jogador B. Eu tinha minha lista, e aí eu entendia quando o clube não podia chegar nos jogadores que eu queria. Mais ou menos isso que ele falou durante todo o áudio pra Gaúcha. O Renato, ele é pra sempre o maior jogador da história do Grêmio. Não é à toa que tem a estátua. Não é à toa... Os fatos estão aí, né? Os números estão aí. Os títulos que ele ganhou como jogador, como técnico. Isso não vai ser apagado nunca. Mas a verdade, cara, é que o ciclo do Renato tinha acabado. O ciclo do Renato tinha acabado. E eu continuo achando que a caixa de Pandora do Grêmio não foi aberta. Vai ter coisa. Eu acho que tá muito além de ser o Renato na casa-mata do Grêmio pra ficar na Série A ou ir cair, ou, né, no caso, cair pra Série B. Eu acho que vai além disso. Eu acho que não é isso. Talvez, cara. Talvez realmente o Grêmio não tivesse caído com o Renato. Talvez. Não dá pra cravar isso. Não tem como cravar isso. A verdade é que a gente começa a temporada de 2021 achando que ia ser campeão brasileiro. O discurso tava sendo esse. Rafinha falou isso.
Renato também falou que tinha, né, um sonho de ganhar o Brasileirão com o Grêmio. O discurso tava se tornando isso, que o foco... Aparentemente o foco, né, 2021 seria o Brasileirão e o Grêmio tava montando um time muito interessante, né? Até o Noteg fez a brincadeira lá do Super Grêmio e tal. Inclusive vou deixar o meu abraço pro Noteg e minha solidariedade a ele por tudo que aconteceu aí nos dias passados com ele. Uma galera pegou pesado demais com ele, mas é outro assunto. Só quero deixar registrado aqui meu abraço pro Noteg, que é um cara gente boa, gremistaço, faz o conteúdo dele e é um guri bom. Eu conheço ele é um guri bom. Claro. Então assim, cara, o Grêmio tava montando um grande time. Se tu olhar o início da temporada 2021 com a chegada do Rafinha, depois ali a vinda do Douglas Costa, mas ok, o Renato já não tava mais, o Grêmio tava montando um time no papel muito interessante. Jogadores campeões em clubes que passaram. E não houve encaixe, cara, não houve encaixe. E eu não tenho essa certeza de que o Renato na Casa Mata iria fazer o encaixe pro Grêmio. Eu não tenho essa certeza. Porque tudo que aconteceu na temporada 2021 e que algumas coisas o Michael dá uma letrinha, outra pessoa fala outra coisinha e não sei o que. Me parece que o problema não era no grupo. E se o problema é fora das 4 linhas, onde é que é o problema? Aí tá a caixa de Pandora. Aí é que tá meu medo. Então tem coisa que a gente não imagina. Certo. Tem coisa de bastidor, de dirigente, talvez com o presidente Romildo junto, não sei, que impactou na linha de frente, cara. A linha de frente de um clube de futebol é a bola. São os jogadores. É dentro das 4 linhas. Ali a resposta de muita coisa que acontece no entorno, que a gente não vê, vem. Se a gente foi campeão em 2016, quando o Renato chega, num momento extremamente turbulento do Grêmio, eu acho até que o momento do Grêmio era mais turbulento do que quando o Renato saiu. Porque o Roger vinha de derrotas horrendas, né? Um 3-0 e um 4-1 contra o Curitiba. Ponte Preta e Curitiba. Derrotas terríveis. E aí o Renato veio, acontece toda aquela história do Groy deve defender o pênalti do Everton e dar o clique, né? Virar a chave pra ser campeão e depois tudo que aconteceu. Porque o clube tava bem organizado, tava tudo certo, tava num clima muito bom. Alguma coisa aconteceu de 2019 pra cá. Eu ainda considero 2018 uma boa temporada. Pra mim, o que aconteceu com o River foi uma passada de mão na nossa bunda lá, com a Comebol, com aquela falcatrua toda do Gajardo fazer o que fez, que não poderia, era proibido e fez, e a Comebol cagou pro negócio. Então eu ainda considero 2018 uma baita temporada do Grêmio. Agora, de 19 pra cá foi ladeira abaixo, inclusive com o Renato. Também. Cara, ó, é certo, tá? É certo que o Grêmio esteve em um tipo de patamar até 2017. 2018 teve alguma junção dos astros ali que aconteceu, que o Grêmio chegou naquela semifinal de Libertadores, poderia ter chegado na final, poderia ter ganhado, tá? Jogou um futebol exuberante em determinado ponto da temporada, mas do meio pro final da temporada já não tava tão bem assim, e quando vira pra 19, que aí parece que a gente olha pra aquele time de 18 e pensa assim, pô, se a gente ganhou 17, era pra ter ganhado 18 ou pelo menos chegado na final. Se trouxer uns cara foda, 2019 é nosso. E veio. E aí Tardelli veio 19. Aí que eu acho que o... E eu acreditei que o Tardelli ia dar certo. Eu acho que o Romildo deu uma bridinha de mão nessa lista do Renato, pegou um pouco os jogadores ali, que não sei se tava na lista A, na lista B, pegou uns jogadores e colocou no grupo. E aí tentou fazer dar certo. Mas já ali tinha um desgaste do Renato. Tinha um desgaste do Renato, não sei se com a direção, acho que não. Acho que não com toda a direção, porque sempre o Renato sempre falava, dou muito bem com o presidente. O clima dele com o Romildo sempre foi muito bom. Com o Romildo tudo bem. O que eu coloco a direção, talvez uns 30% da direção. Conselheiros. Conselheiros, a CEO, a Model, certamente não eram com provavelmente bom, não. Não dá pra cravar aqui, 19. mas provavelmente não. Provavelmente não, desde 19. Aí tem 19, aí tem 20, aí tem toda a questão da pandemia, e o Renato já dava sinais assim, não vou ficar. O Renato tava cansado também, mas tu via no semblante semblante dele. Renato sempre mandou e desmandou, porque foi dado poder a ele, e porque também, quando não acontece as coisas em uma empresa, Mário, e tu vai poder dizer bem, pô, tem que ser feito coisa X. Gurizada, vamos lá, vamos se mexer, vamos fazer. Tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. Ninguém faz bem? Deixa pra mim então, eu vou lá e faço. O Renato pegava as coisas pra ele e ia lá e resolvia.
E dava certo. Tanto que a gente foi campeão várias vezes. E o Renato já falava na interna: quando eu sair, ninguém vai fazer. Quando eu sair, vai desandar. E o Renato avisou em coletiva: pô, é esse ano que vem eu não sei e tal. O Renato sempre deu essa letrinha, né? Que no final do ano a gente resolve. Só que nos anos anteriores era: no final do ano eu sento com o presidente e a gente resolve em 5 minutos. Tipo assim, eu vou ficar tranquilo. Só assinar ali novo contrato, tudo certo. Na última temporada ele já disse: não, vou ver, não sei e tal. Já tava deixando claro que não ia permanecer. Ia ser uma sexta temporada seguida, não ia ficar. E aí quando o Renato saiu, ficou muito cacique pra pouco índio. Ficou muita gente mandando e pouca gente obedecendo. E aí quebrou. Aquele ciclo vitorioso quebrou, total. E aí deu no que deu. Aí deu briga no vestiário. Aí grupos em vestiário que um não se dava com o outro. E aí quebrou. E aí teve resenha. E aí teve clima mais alterado. Aí teve reunião. Aí teve grito. Aí teve cobrança. E aí a gente saiu. Maicon saiu, por exemplo. Renato foi embora. Saíram e aí, o que Maicon. aconteceu? O Grêmio ficou na segunda divisão. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que e eu fui muito claro na saída do Renato quando eu era a favor da saída do Renato. Por que eu pensava? Na minha cabeça, pelo que a gente sabia, que não tinha começado a abrir essa caixa de Pandora aí, que eu via? Um clube organizado, um clube que tem estrutura, que daqui a pouco tá faltando um aperfeiçoamento do jockey. E eu olhava pro Renato e eu sei que o Renato tem problemas táticos, que ele chega até um certo limite e dali ele não consegue passar. Porque sim, é uma limitação também do Renato. Então eu olhava pro Renato: olha, se tirar o Renato agora e colocar um outro treinador que seja melhor do que ele na parte tática, pô, o time vai voar. E não voou. Não. Daqui a pouco o Renato faz muito mais falta do que a gente pensa. E aí naquela brincadeira, né, se eu sinto saudade do Renato ou não, é óbvio que eu sempre vou sentir saudade do Renato, porque o Renato é o Renato. Mas agora, como estrutura de clube, não sei. Acredito que ele faria bem momentaneamente pro Grêmio. No longo prazo, aí teriam que ser pelo menos, revistas muitas coisas. Do sentido assim: Renato, não é tudo que tu vai mandar. Renato, pro próximo ano, o clube tem essa gerência aqui. Vai ter que respeitar esse patamar aqui. Hierarquia, velho. Hierarquia. E eu acho que esse era o principal problema. E aí foi resolvido esse problema demitindo o homem. Entendeu? Então, se eu sinto saudade do Renato ou não, sim e não, entende? Sim, vamos tipo, vamos trazer pra nossa realidade aqui, quando eu brinco lá que o passarinho é o chefe de vocês, ele que decide. Eu não me meto nas decisões do passarinho. É isso que o Renato tem que fazer. Eu não tô querendo dizer que eu sou o Renato, tá? Não é isso. Não, eu tô querendo dizer que eu sou o Renato, sim. Pronto. não tô querendo dizer isso. Eu não vou te tatuar na minha pele, não. Eu não tô querendo dizer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, se tu tem as pessoas e as Nossa senhora. Designações. As designações de cada pessoa dentro de uma organização, tu não pode passar por cima, cara. Tu pode debater com ela, conversar com ela. Agora, simplesmente passar por cima, como o Renato fez, não pode. Hoje tem o Denis Abraão aqui. Se o Renato volta, o Renato tem que entender que o Denis Abraão, na hierarquia, tá acima dele. Agora, que o Renato é 1 trilhão de vezes maior que o Denis Abraão no Grêmio, eu não tenho dúvida disso. Mas, neste momento, o Denis Abraão manda nele. É isso, ponto. E o Renato tem que entender. Só que o Renato, a gente sabe que o Renato tem uma questão de ego, sabe como é que o Renato é, ele não, eu acho que ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade com isso. Eu acho que ele tem dificuldade com isso. Então assim, cara, eu tenho o Renato na minha pele, velho. Eu tenho aqui o Renato erguendo a taça do Tri da América no meu braço. Tatuei, 2017 o Grêmio foi campeão, eu fiz. Voltei da Argentina, a primeira coisa que eu fiz foi tomei um banho e fiz a tatuagem. Mas pra momento, pra agitar o vestiário, pra sacudir a poeira, pra, sabe? Tá, mas e aí? Como é que vai ser até final do ano? Como é que vai ser o ano que vem? De novo aquelas coletivas, falar as mesmas coisas, olhar o time, sabe? Porque as peças que o Renato pedia em 2017, 18, 19, 20, agora é que não vai ter. Agora é que não vai ter. Não. E aí, como é que vai fazer? E outra, a gente às vezes olha muito mais pelo viés do clube, né? Que eu acho que é justo. Inclusive, tem enquete aqui no chat, tá? Deixa o teu voto, né? Isso, quer Renato em 2022 ainda? Tu acha que ele poderia voltar? Vota ali sim ou não? 63% pro sim. A galera quer o sim. Claro que a gente sempre olha pelo viés do clube, né? É natural, né? Porque a gente é torcedor do clube, não do Renato, né? Mas olhando pela carreira do Renato,
ele claramente ficou aqui o tempo que dava esperando uma chance no Flamengo. Isso ele não escondia de ninguém. Eu acho que era Seleção Brasileira, Flamengo. Mas Porque teve uma época que ele tava na cara do gol pra ir pra seleção, só que o Tite não caiu. Eu acho que ele queria a seleção via Flamengo. Ele queria fazer temporadas suficientes no Flamengo, com bom futebol e com título, esperando uma queda do Tite pra poder assumir a seleção brasileira. Agora o Renato iria fazer um reverso, iria voltar atrás, iria treinar um time que momentaneamente, mas está na segunda divisão? Em termos de carreira, não sei. Pra galera que votou no sim. Não, mas eu acho não sei que se ele faria isso. ele conversou. Eu acho que o Romildo conversando com ele voltaria. Acho que sim. Acho que voltaria sim. Agora ele foi cotado de novo no Corinthians. Ele só não foi pro Corinthians porque estão nessa modinha de estrangeiro, né? Agora estrangeiro virou o melhor do mundo. Todo estrangeiro é legal, essa miguelagem aí. E aí não contrataram nada. Senão era Renato no Corinthians. Eu não sei, eu acho que pra ir pra uma seleção brasileira, sinceramente, por mais que a gente ame o Grêmio, pra ir pra uma seleção brasileira, rapaziada, é Corinthians e Flamengo. É Corinthians e Flamengo, tem que fazer trabalho ali. Olha, o Dunga, por exemplo, treinou a seleção brasileira, né? Treinou a seleção brasileira, mas não tinha treinado ninguém antes, né? Foi o primeiro time. O Mano teve que passar pelo Corinthians, fez um espetacular trabalho no Grêmio, teve que passar pelo Corinthians pra poder chegar na seleção. Sim. O Tite, igualmente, Corinthians, pra chegar na seleção. Então, assim, eu acho que tem que estar no eixo. Tem que estar no eixo pra seleção dar uma olhada, senão... Enfim, vamos ver aqui, ó. Vou colocar uns comentários na tela aqui pra gente ir fechando a nossa redação, Marião. Bora que eu tô aqui, com fome. Boa, chegou Muita fome. Chegou teu rango, né? Tá aqui do meu lado me olhando. Boa. Me coma. Vai deixando o like aí, tá? Pra ajudar de qualquer forma na live. Seja quando ela estiver no ao vivo e depois, isso ajuda bastante pro nosso trampo, tá? Sérgio Azul Lima, comparando os que ficaram e os que estão aí, quem são os novos Cebola, PP, Arthur, Luan, enfim, Maicon? Não tem. Acho que não tem. Desse patamar Arthur, de futebol, eu não vejo nenhum. Maicon, tem que ver mais do Benítez. Daqui a pouco o Benítez pode ser um Maicon. Do patamar de futebol deles, na qualidade de futebol. Mas assim, não tem. Não tem. O Grêmio precisa de sangue novo de técnico, alguém com mentalidade ofensiva, vestiário e pulso firme pra controlar o time. Lucas Bressan, não estou entendendo essa campanha pela volta do Renato. Ele está desempregado, mas ele não iria puxar o tapete do Tite? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Dailon César, no momento que foi demitido e na forma que ocorreu a demissão, mostrou a total falta de rumo que a direção do Grêmio tinha em relação ao comando de futebol. O destino de quem não tem rumo é o abismo. Renato está desempregado? Sim, está desempregado. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Tem gurias gremistas hoje, o Gui na atividade tá botando ali, ó. Boa. As gurias vão jogar hoje a semifinal da Copa... Nossa, eu ia falar Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, eu ia falar Copa do Brasil. Às 13h30, valeu, Gui. Abraço aí, meu velho. O Zeca Miglioranza, mas quanto o Grêmio gastou pra contratar o André Balada? Foi uma merreca, na real. Não foi, Ele foi uma merreca. Até livre. Ele foi uma merreca. Eu acho que teve livre. luvas parceladas junto com o salário. Aí, tipo, dava meia milha por mês. Por aí. Mas os dois juntos. Era algo nesse sentido aí. O Gui na atividade falando das gurias gremistas. Deixa eu ver uma última aqui, ó. André Balada tinha imagem daquele goleador do Santos. Enganou meio mundo. A mim também. Havia quase unanimidade no acerto. Fez gol até ele na e o Tardelli estreia, me mas enganaram. Decepção. Cara, eu quis muito o Tardelli. Eu fui no aeroporto, né? Eu fiz uma live no meio do povo, no portão do aeroporto. Tinha 18 mil pessoas ao vivo na live, meu. Na chegada dele. Foi uma coisa absurda. Eu acreditei no André e acreditei no Tardelli. Me dei mal. André te enganou. E o André, no primeiro jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro, faz gol, né? Meteu-lhe caixa, né? Meteu-lhe bucho. Bicho. 2 horas mais 40 minutos. Meu Deus. Encerrei a enquete por aqui, ó. E deu 70%. O povo 70% tá com saudade do Renato. 70% queriam o Renato de volta aí pra esse 2022. Vamos encerrar por aqui, Marião, pra @hub23fudhall, @gremista historiador oficial, @KTO_Brasil e o pessoal do Sempre em Casa com o link aqui da promoção na descrição. Show de bola. Encerramos com um palpite pro jogo de hoje, pode ser? Palpite pro jogo de hoje, 3-0 pro Grêmio. 3-0 pro Grêmio. Perfeito. Churin marca o dele ou... Churin marca o dele? Cara, tomara que sim. Deve jogar tomara o que Churin, sim. né? Eu acho ele um cara tão legal. Pois é. Se ele fizer gol, eu vou ficar feliz por ele. Perfeito. Tá aí. Boa
Boa tese, boa tese. Rapaziada, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento, tá? Muito obrigado a todos que vieram até aqui. Eu sei que foi um programa diferente, tá? Uma outra proposta. Muito legal, cara. A gente recebeu muito legal. o Ronaldo Vieira, né? Eu gostei muito. O vice-presidente de futebol da equipe do Aimoré, falando um pouquinho do adversário. Pra vocês entenderem, tá? Gauchão, pô, times do interior e tal, às vezes fica meio difícil. Só se o time vem pra cá e encaixa no jeito pra galera vir pra cá. Tivemos a sorte do Ronaldo estar aqui em Porto Alegre, podemos atender aqui presencialmente, né? Isso. Vou tentar da mesma forma com o pessoal lá do Novo Hamburgo, né? Que eu tenho um pouco mais de contato. E vamos ver se a gente consegue encaixar mais alguém de algum time do interior aqui pra falar com a gente, beleza? Acho que tu consegue. Vamos lá. Valeu então, rapaziada. Logo mais aí Valeu, tem a Flavião. jornada da Rádio Pachola, tá? Pra Grêmio e Aimoré. Fica aqui, vou estar na narração, vou estar em todas hoje. Vou estar na narração de Grêmio e Aimoré. Faz parte, né? O professor tá de férias Estaremos ainda, né? juntos. Unidos. Estaremos juntos e unidos. E aí, gurizada, amanhã a gente volta com redação à 1h30 da tarde. Valeu? Tamo junto, valeu. Valeu, Abraço, gurizada. abraço, abraço, abraço.